Todos os anos, a campanha do Outubro Rosa levanta a bandeira de prevenção contra o câncer de mama. Este ano, alguns debates já começam a discutir mais cedo a necessidade de novas diretrizes para diagnósticos precoces da doença, até porque essa doença a gente tem que tratar, pelo lado precoce. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, eu vou trazer agora aqui o Dr. Ronaldo, membro da comissão consultiva do Fórum DCNTs, professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e vice-presidente da DJ Diabetes Brasil. O doutor já está comigo aqui? Ô doutor, boa tarde para você, obrigado pela sua presença no nosso programa. Seja bem-vindo, doutor Ronaldo. Boa tarde, Diogo, muito obrigado pelo convite. Está falando aqui para a população de Ribeirão Preto. Doutor, me diga uma coisa, o Fórum já havia feito esse alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, não é verdade, doutor? Sim, em agosto nós tivemos a gente teve um evento justamente para falar da importância do rastreio de determinados tipos de cânceres, principalmente o câncer de mama. A gente sabe que mulheres entre 50 e 69 anos têm que ser rastreadas com mamografia pelo menos a cada 2 anos, pode ser um pouquinho menos, a depender dos achados da mamografia. E um dado bastante alarmante, que é importante para você, telespectadora que está ouvindo a gente, é que, infelizmente, só 20% das mulheres no Brasil são rastreadas. Então, quando esse número deveria ser 70%. Isso faz com que, infelizmente, a gente descubra boa parte dos cânceres de mama quando a gente já está num estágio muito avançado. E aí, nesses casos, as chances de cura diminuem bastante. Estava vendo também sobre esse assunto, inclusive está sendo bastante debatido pelo Instituto Nacional do Câncer também, o assunto do câncer de mama, né? Isso. Nesse momento, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, está fazendo uma sequência de diretrizes justamente para o rastreio do câncer de mama, para facilitar que esse rastreio seja feito e para melhorar a saúde da população. Doutor, por que o diagnóstico precoce ele é muito importante para esta doença? A gente sabe que o câncer de mama, ele muitas vezes vai começar como um nódulo isolado na mama da mulher, e se a gente não tratar, se a gente não pegar nesse momento super rápido, esse câncer pode crescer, pode ser necessária uma cirurgia maior, ele pode sair, pode ter o que a gente chama de metástase, seja para os linfonodos, para os nódulos linfáticos, pode passar para outros órgãos, por exemplo, fígado, sistema nervoso central, no cérebro, e quanto mais tempo a gente perde sem fazer esse diagnóstico e sem dar o tratamento adequado, aumenta a chance de ter uma mortalidade maior. Sobre o SUS, a rede pública de saúde do nosso país, ainda há uma grande demora para poder sair o diagnóstico completo dessa doença, né? Infelizmente, a gente tem um número reduzido de mamógrafos e as filas também das pessoas que estão aguardando mamografia também acaba sendo bastante grande. Então, o autoexame é importante, então as mulheres têm que fazer o autoexame, palpar a mama para verificar se tem algum nódulo. Muitas vezes esse nódulo pode não ser um câncer, pode ser qualquer outra coisa, mas nesse caso é muito mais interessante a gente pecar pelo excesso do que ficar aguardando. E alguma coisa, há meios da gente acelerar esse diagnóstico precoce antes que seja tarde demais? Infelizmente, a gente tem que fazer o rastreio. O nome rastreio indica exatamente isso. A gente pegar aquelas populações que têm, teoricamente, algum risco, Então, as mulheres que já tiveram radioterapia cervical ou na região do peito, as mulheres que estão entre 50 e 69 anos, que teoricamente ainda não desenvolveram câncer, mas estão na idade de desenvolver, são aquelas que têm que passar pelo rastreio, para a gente pegar antes disso. Qualquer coisa feita depois disso, a gente já está perdendo algum tempo muito precioso para elas. Inclusive, eu estive buscando, doutor, algumas informações, alguns dados e números, Eu acabei levantando aqui que só este ano mais de 73 mil novos casos de câncer de mama podem ser diagnosticados no Brasil. É um número ainda muito alto, doutor? Sim, ele é o primeiro câncer, é o câncer mais frequente na população feminina. Então, isso e desses casos de câncer, dos 60 mil casos que surgiram no último ano, agora em 2022, 17% poderiam ter sido evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. E quando a gente fala hábitos de vida saudáveis, a gente está falando prática de atividade física, redução de peso, então diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, diminuir a quantidade de carboidrato, porque o aumento da gordura também leva ao aumento do risco de câncer de mama.
Doutor, me diga uma coisa, os exames preventivos devem ser feitos a partir de que idade nas mulheres? A partir dos 50 anos, a gente já tem que pensar numa mamografia, mas a gente vai pensar antes, a depender de alguns outros fatores. Então, se a mulher já teve uma radioterapia antes dos 36 anos de idade, se ela tem um histórico familiar positivo para câncer de mama, então, se alguém da família já teve, se a gente tem algumas mutações genéticas bastante específicas, né, e aí sim é importante que a gente saiba muito do histórico familiar dessa pessoa. Doutor, vale a pena a gente ressaltar para as mulheres, né, que estão assistindo agora o nosso programa, né, muitas ficam até com vergonha quando a gente fala em questão disso, mas na hora do banho, principalmente, é o melhor momento, que a mulher está no seu momento íntimo ali, tranquilo, não tem ninguém para poder incomodar, levanta o braço e faz o toque debaixo da sua mama e sentindo algo, algum carocinho diferente, procure rapidamente um médico, né, doutor? Não só o toque embaixo da mama, mas quando a gente começa a partir do mamilo, fazendo uma palpação circular. Acho que caiu o sinal do doutor. A parte mais externa da mama. Voltou? Vê se voltou. Porque a gente... Voltou, doutor. Eu tinha perdido o seu contato aqui pelo sinal da internet, agora voltou. Vamos refazer mais uma vez. Como que a mulher deve fazer o autotoque nela mesma para ela perceber se tem algo errado no seu corpo, doutor? Então, a gente vai começar a partir do mamilo e vai fazer uma palpação em espiral, como se a gente estivesse desenhando uma espiral saindo do mamilo, né? Então, até a parte mais externa da mama. Porque assim a gente garante que a gente está palpando toda a mama e evita que tenha qualquer tipo de problema, né, de a gente não ter palpado algum lugar. Doutor, além de detectar algum carocinho na mama, qual outro diagnóstico que, de repente, a mulher sozinha possa fazer para ela prevenir, até mesmo antes de procurar um médico, doutor? Acho que é importante a gente pensar nos fatores de risco que podem ser prevenidos e que muitas vezes estão gritando para a gente, né? Como a obesidade, por exemplo, que é um dos maiores fatores de risco e a gente tem uma prevalência bastante alta na nossa população. Então fiquem atentos, mulheres. No próximo mês nós temos um mês aí de conscientização, né, contra o câncer de mama. Então fique atenta, isso é muito importante. Para a gente finalizar, é fundamental que o Ministério da Saúde agilize também um trabalho nacional de prevenção. Até porque a maioria da nossa população depende do SUS, né, doutor? Com certeza. É importante que a gente lute pelos nossos direitos no SUS e que a gente fortaleça o SUS também. Porque muita gente não vai ter acesso ao sistema de saúde suplementar. Nesse caso, o SUS, como o tratamento oncológico é muito bem feito no SUS, a gente precisa fortalecer essa parte do nosso sistema de saúde. Correto, doutor Ronaldo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Obrigado, doutor Ronaldo. Daí a importância, né, desse diagnóstico, a mulher fazer o seu autoexame, depois procurar um médico a cada 2 anos, assim como o doutor relatou, a mulher a partir de 50 anos, tem que ficar atento, né? As pessoas que têm maior índice de obesidade também podem fazer o exame preventivo, que isso é importante. O lado da prevenção é melhor do que remediar, amigo.